Em Isaías 45, versículo 15, está escrito: verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. Em Lucas 18, versos 32 a 34, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue para os gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra denominação cristã, aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Todos vocês que acompanham esta reflexão, seja pelo rádio, seja pela internet, um abraço da comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, ISLB. Este programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E a comunidade é que traz gentilmente até você. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente ouve muito falar de crise. É crise na política, é crise no Brasil. As nossas paróquias e comunidades estão em crise. As famílias estão em crise, pessoas estão em crise. Pois bem, Jesus também passou por crise, vocês sabiam? É o que nos mostra o evangelista João. João escreveu: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Que crise! Aqueles que antes simpatizavam tanto com Jesus, que iam atrás dele por onde quer que ele fosse, se ele atravessasse o mar, eles atravessavam também. Se ele ia para cima da montanha, eles iam também. E agora? Agora estavam dando as costas para Jesus. Não queriam saber mais nada dele, não queriam ter nada a ver mais com esse tal de Jesus. E o grupo de fiéis de Jesus então começou a diminuir. Foi uma debandada geral. Será que era o fim da comunidade de Jesus? O fim da sua missão? O fim das esperanças desesperadas por esse homem de Nazaré que ia ser rei dos judeus? A crise é séria. Foi uma crise feia. Porque as pessoas se escandalizaram com o discurso de Jesus. Não por ser difícil de entender, porque Jesus só usava palavras simples, historinhas fáceis de entender, mas porque era difícil e continua sendo difícil de aceitar. Jesus disse palavras muito duras, diz João. Mas o que foi que Jesus disse? Você sabe? Tudo o que Jesus disse foi simples e fácil. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. Essas foram as suas palavras. Que horror! Os judeus, o povo de Israel, tinham, e ainda tem, um verdadeiro pavor de consumir sangue.
razão pela qual segue um ritual muito específico e especial no abate de animais. Ingerir sangue? Nunca! E aí vem esse tal de Jesus Cristo, que todo mundo dava atenção, dizer uma coisa dessas: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue. Se a gente pegar essas palavras de Jesus literalmente, de uma maneira bem fundamentalista, ao pé da letra, não dá para engolir. Só que não é assim que a gente deve interpretar. Nós que celebramos a Santa Ceia, a Eucaristia, a Santa Comunhão, bem sabemos disso. Nós comemos pão, ou então comemos a hóstia, e bebemos vinho, ou suco de uva, como representação do corpo e sangue de Jesus, mas também com a presença completa do corpo e o sangue de Jesus nesses elementos. Jamais, nunca, alguém comeu a carne física de Jesus, ou bebeu do seu sangue. Isso é um grosseiro mal entendido e uma péssima interpretação da palavra. O sentido é outro. O sentido do que Jesus queria dizer era muito, mas muito mais profundo. E não há nenhuma necessidade de conhecer a prática eucarística da comunidade cristã para compreender. O mesmo texto do Evangelho de João, nesse contexto todo, já explica de uma maneira bem boa. Porque o alimento que Jesus oferece não é para encher a barriga, não é para saciar o estômago. Jesus é pão, pão para a vida inteira. Eu sou o pão do céu, ele diz. Quem come desse pão viverá para sempre. E olha, esta é a diferença. Quem compra pão na padaria, no supermercado para comer, quem compra carne para fazer o churrasquinho no fim de semana, preparar o almoço, quem compra qualquer outro produto para consumir, mais cedo ou mais tarde vai ter que comprar de novo, vai ter fome de novo. A gente precisa de refeição todos os dias, e aliás, várias vezes por dia. Não é assim quem come o pão do céu, o pão que desceu do céu, ou seja, do pão da vida, que é o próprio Jesus. Existe uma grande diferença entre o pão de cada dia, o pão que a gente pede na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é bem diferente do pão da vida que Jesus oferece. Não tem como e não se deve confundir os dois. Comer a carne de Jesus, beber do seu sangue, é alimentar-se da promessa que Jesus tem para nos dar. É alimentar-se da fé que Ele desperta. É alimentar-se da graça que Jesus concede para a nossa vida. Para nós, evangélicos de confissão luterana, isso se concretiza de uma maneira bem especial na Santa Ceia. Pela Santa Ceia, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a promessa de comunhão com Jesus, nós recebemos a bênção de que nosso Deus é nosso Senhor. Este é o pão pelo qual nós vivemos. Este é o pão que Jesus oferece. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, os seguidores, os muitos seguidores de Jesus que andavam com Ele, não entenderam o que Jesus queria dizer. E por isso se escandalizaram. Eles ficaram presos a uma interpretação superficial, literal das palavras de Jesus. E abandonaram Ele. Era uma situação bem constrangedora.
podemos bem imaginar o que isso deve ter significado. Os seguidores de Jesus vão embora, um após outro. Vão deixando ele sozinho. Vão saindo de fininho, à la francesa. Finalmente, fica com Jesus apenas um pequeno grupo. 12. E então Jesus pergunta aos seus discípulos e apóstolos: será que vocês também não querem ir embora? Isso é surpreendente. Nós que vivemos em crise nas nossas comunidades, ficamos pensando que a gente tem que segurar nossos membros de qualquer jeito. E Jesus diz para aqueles que ficaram: ué, vocês também não querem ir embora? Jesus nada faz para segurar pelo menos esse pequeno punhado de gente, esses 12. Ele deixa a liberdade para os seus seguidores. Se vocês quiserem se afastar de mim, façam. Vocês podem fazer. Não adianta forçá-los a permanecer. A responsabilidade da permanência ou não é deles. Em termos bem modernos, na crise de nossas comunidades ou na nossa sociedade, poderíamos dizer: Jesus é defensor da liberdade religiosa, defensor da liberdade de pensamento. Jesus é defensor da liberdade de escolhas. Jesus rejeita qualquer violência, qualquer coação, qualquer manipulação em termos de fé, de ideologia, de pensamento. As pessoas têm o direito de decidir livremente sobre o seu credo, sobre o seu jeito de pensar, sobre a sua ideologia, sobre o seu partido político, sobre suas escolhas. Mas isso é importante. É necessário que as pessoas saibam muito bem o que estão fazendo. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, não se deixe enrolar. Não se deixe enganar. Não se deixe seduzir. Nem todas as religiões são iguais. Nem todas as ideologias são iguais. Nem todos os jeitos de pensar são iguais. Se todo mundo está fazendo, não é por isso que deves fazer. Nem tudo que se oferece por aí é de fato pão para a vida. O pão da vida. Vocês podem ir embora, sim, diz Jesus, mas não sejam estúpidos. Para uma igreja cristã de confissão luterana, da qual eu sou pastor, isso significa que nós devemos argumentar, educar, tentar convencer, bem assim como Jesus fez no seu tempo. Certamente nós não podemos segurar os membros na nossa igreja, na nossa denominação, bem assim como Jesus fez no seu tempo. Mas nós temos o sagrado dever de alertar para as fraudes do mercado religioso, para as falsas promessas do mercado religioso, para as ofertas enganosas das opções ideológicas que se oferecem. Nós proclamamos Jesus como guia para a vida, para a nossa vida. E qual é a alternativa que temos? Existe alguém melhor que Jesus? Bom, o apóstolo Pedro vem em nosso socorro. Ele se faz orador da turma de 12, quando Jesus diz: vocês não querem ir também? Pedro dá um passo à frente e diz: mas mestre, a quem nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou.
Que bonito. Pedro assegura a Jesus: nós vamos permanecer, nós não vamos embora. Pedro teve coragem de confessar a sua fé. E assim como ele crê, assim também creem seus companheiros, os demais apóstolos. Eles reconhecem que Jesus tem palavras que dão a vida eterna. Ou seja, palavras que abrem perspectiva de futuro, que dão suporte e conteúdo à existência humana, que nos retiram da crise, que nos apontam adiante e que ajudam a não dobrar-se frente a perspectivas de um futuro incerto, frente ao sofrimento, frente à morte, frente à opressão, frente ao desleixo. Porque a vida eterna, gente, vida eterna não é aquela que nós esperamos somente para depois da morte. Não! Nunca! Vida eterna é o sentido mais amplo. É vida que vale a pena ser vivida. É vida com qualidade. É vida forte, resistente. É isso que Jesus mesmo afirma quando ele diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é julgado, mas passou da morte para a vida. Pois é. Quem é que ajuda a gente nas crises da vida? Quem é que ajuda a gente nos nossos impasses, nos nossos problemas? Essa é uma pergunta bem moderna. Uma pergunta bem atual e urgente para mim e para você que está me ouvindo. Uma pergunta importante para os nossos dias. É impressionante, gente. É impressionante a procura por aconselhamento, assistência psicológica, orientação. O mundo de hoje provoca enfermidades da alma, deixa as pessoas confusas, perplexas, amarguradas. Quem é que então vai ter palavras que curam as nossas feridas, sustentam-nos em nossas crises, consolam a gente nas nossas tristezas? Sabe, nós queremos uma vida que dê certo, que tenha sentido. Uma vida que esteja livre de frustração. Ora, há muitos agentes atuantes nesta hora. Há muita gente por aí que promete ajuda, cura, milagre. Inclusive em placas. Procure fulano de tal, número de tal, que vai resolver toda a sua vida. Sabe, a religiosidade de nosso povo, do povo brasileiro, toma embalo por causa desse anseio de vida que as pessoas têm, de dar um sentido para a sua própria vida. Então, aparece sempre um esperto para dizer: se você vai mal, venha, vem. Vem que nós vamos dar um jeito na tua vida. Nós temos a solução. E num estalar de dedos e num passe de milagre, tudo se resolve. Tem espertos por aí em todas as esquinas que fazem negócio com o anseio que nós temos por vida. Religião, gente. Religião movimenta um dinheiro tremendo em nosso país. E pelo mundo afora. Dá dinheiro pra caramba. Mas eu prefiro minha comunidade com seus problemas financeiros. Sabe, nem tudo é desprezível no mercado religioso. O próprio apóstolo Paulo mesmo disse: atentai para tudo, retende o que é bom. Mas é preciso, gente, é preciso ter muito cuidado para não cair em armadilhas que acabam tirando por completo o sossego
da vida. Senhor, para quem iremos? Pergunta o apóstolo Pedro. Sabe, Pedro provavelmente sabia de outras ofertas. Pedro provavelmente conhecia outros mestres, outros pretensos salvadores, outros que se denominaram Cristo. Mas Jesus não é como os demais. Não é mesmo. Jesus é diferente. Jesus não amarra as pessoas. Jesus não obriga as pessoas, não constrange as pessoas. Pelo contrário, Jesus dá liberdade para elas mesmas se convencerem da qualidade de suas palavras e chegarem à conclusão de ser o próprio Deus quem fala por ele. Pedro diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A expressão fala por ele. É uma expressão antiga. E não significa outra coisa do que enviado de Deus. Pedro diz que Jesus é a pessoa enviada por Deus. E por isso autorizada para falar em seu nome. Para manifestar a sua vontade. Para transmitir a sua graça. E Pedro e os outros discípulos não só creem, eles sabem disso. É esse outro aspecto que merece destaque. Pedro tem uma fé que conhece. Pedro tem uma fé que sabe. Ele e os outros discípulos têm uma boa fé que não é cega. Ela sabe porque crê. E eles sabem justificar a sua opção. Tem argumentos para defender. Não é simplesmente o porque sim. Assim também devemos ser nós, gente. Nós somos membros de uma igreja cristã. Pessoas que seguem uma confissão. E nós seguimos uma confissão luterana. Mas nós sabemos por quê? Nós cremos em Jesus Cristo, fomos batizados, fomos confirmados, somos cristãos. Mas sabemos por quê? Bom, provavelmente sim. Eu quero ser otimista. Mesmo assim, gente. Mesmo assim é importante trabalhar a fé sempre de novo. Mais uma vez. Eu falo de própria experiência como pastor. Também eu devo continuamente buscar argumentos para sustentar a fé que eu creio. Porque senão ela se vai pelo buraco. E eu suponho que com outras pessoas acontece mais ou menos do mesmo jeito. Aliás, esse é o compromisso de uma legítima herança luterana. Lutero queria que as pessoas tivessem uma fé consciente, ou seja, uma fé com conhecimento. Para conseguir esse objetivo, você que está me ouvindo, é preciso informar-se, é preciso participar da comunidade, é preciso ler, participar dos grupos. Quem não conhece a história de Jesus, quem não participa de comunidade, quem não participa de grupos da comunidade, vai ter muito problema para crer nesse Jesus. Isso vale para a nossa igreja evangélica de confissão luterana, isso vale para a igreja católica, para a metodista, para a anglicana, para a presbiteriana, para as pentecostais das mais diversas. Quem não conhece, quem não estuda, quem não participa, vai ter dificuldades para se sentir em casa nessa igreja, para se engajar pelo trabalho. Pedro na história nos dá um bom exemplo.
Pedro sabe por que ele crê. Por isso, quando todo mundo na crise abandona Jesus, Pedro e os outros não vão embora. Ele e os demais apóstolos permanecem com Jesus, porque sabem que Jesus tem as palavras da vida eterna. Queira Deus também conceder a cada um de nós esse saber e fortalecer em nós a fé naquele que é o Santo de Deus. Amém. Vamos aos nossos avisos para este dia. Hoje à tarde, às 14 horas, tem o oase aqui em Rio das Antas. E às 19 horas e 30 minutos tem ensaio do coral. Amanhã às 14 horas tem o oase em Fraiburgo. Às 17h30 tem ensino confirmatório em Fraiburgo. E às 19h30 tem estudo bíblico em Fraiburgo. Sexta-feira, às 9 da manhã, tem ensino confirmatório aqui em Rio das Antas. E às 14 horas também tem ensino confirmatório em Rio das Antas. Neste sábado, dia 22, tem porco à pizza aí em Ipomeia. Você já comprou a sua ficha para o porco à pizza? Não? Tá esperando o quê? Porco à pizza em Ipomeia, promovido pelo SERI e pela comunidade evangélica de confissão luterana de Ipomeia, lá no salão do SERI. Domingo, às 9 da manhã, tem culto em Fraiburgo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com as bênçãos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê toda a sua paz. Que abençoe-vos o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.